YouTube, tudo bem com vocês? Nós somos o Resenha Geek e se você não está inscrito no canal, meu amigo, se inscreva, faça esse favor pra gente, nos ajude, porque, pô, vai ser maneiro pra caramba. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque hoje falaremos de mistérios. O nosso primeiro vídeo da série de mistérios, falaremos sobre alguns assuntos que ainda deixam cientistas e todo mundo curiosos. Então, partiu pro vídeo? Alguns mistérios são muito bizarros que acontecem no mundo, cara. Tem umas coisas que são totalmente inexplicáveis. Tem grandes construções que não vou dizer que não seriam feitas hoje em dia, porque temos tecnologia para isso, mas você imagina que tem há 4.000, 5.000 anos, um negócio totalmente detalhado. Tudo bem, pode ter se usado várias coisas, mas é isso que nós vamos comentar hoje sobre. Um dos casos que chamaram muita atenção também, quando via o documentário do History, principalmente, Alienígenas do Passado, que recomendo muito, é o caso de Pumapunku, cara. Porque tem muitas construções ali que não pode ter sido feita há muitos anos atrás, porque é uma perfeição absurda. Os blocos de pedra no local pesam muitas toneladas e não ostentam quaisquer marcas de cinzel, permanecendo mistérios sobre como eles foram moldados ou movidos. Algumas pedras são arenitos originários de um local de 10 km de distância. Caraca, é muito longe, sendo que Pumapunku fica a 4.000 metros de altitude, que lá não tem vegetação, não tem árvore, não poderia ser deslocado sobre árvores. Deu para entender? Tem certos tipos de pedra dali que ficam a 50 km de distância. Muitas dessas pedras têm 400 toneladas, cara. Como chegaram ali? Cara, então, a grande indagação é como eles conseguiram, naquela época, fazer os cortes precisos sem a tecnologia avançada. E você até citou a tecnologia hoje que conseguimos, mas hoje não. Tentamos cortar ela com a laser, cortamos e não conseguimos reproduzir a perfeição dos encaixes da época. E exatamente, as pedras eram perfeitamente encaixadas para poder criar muros. Esse Pumapunku de todos é o que tem a melhor simetria no desenho. Que você vê perfeitamente, não é simplesmente um retângulo cortado, é o desenho ali do Puma ali perfeito. Como? É absurdo. Como se fosse uma impressora 3D. Então, aí o que você acha? Que pode ser isso? Eu tenho uma teoria, até já comentei contigo já, Alex, que ou há muitos anos atrás existiram civilizações extremamente inteligentes, com tecnologias avançadas, que sumiram sem motivo algum. Que se assemelha até a nossa civilização, talvez não é de hoje, mas talvez é de 100 anos atrás. Porque, cara, 4.000 anos. 4.000 anos. E aí? Cara, é complicado ter a tecnologia. Eu acredito mais que seja alienígena ou algo tipo Prometheus. Cara, não tem como. Hoje fica difícil reproduzir. Não conseguimos, como eles naquela época conseguiam. Milhares de escravos pegavam ali 300 pessoas para carregar a pedra e, filho, se vira para poder trazer. Grande parte do mistério é a dificuldade de mover essas pedras e tal. Mas até aí o trabalho braçal, você nem que levasse anos, mas eles empurram até lá. Porque grande parte da tecnologia, das invenções, das coisas que foram criadas antigamente era aquilo. Era o imperador que falava, ou faz ou morre. O ser humano assim, filho, faz tudo. Faz tudo, ou faz ou morre. Então por isso que agora a perfeição, você pode falar, ou faz ou morre, o cara vai morrer 10 vidas e não vai fazer naquela perfeição que tá ali. Formas geométricas que eu acho que pra época assim me buga a minha cabeça. Como? Não tem marca de cinzel, de nada. E tem uma coisa importante também, não é uma ou duas pedras, são várias pedras. Então o cara teve que fazer a perfeição várias vezes, ou as pessoas tiveram que fazer essa perfeição várias vezes. Existia tantos gênios assim, existiam tantos artistas assim dessa forma para poder conseguir construir aquilo em forma industrial. Por exemplo, a outra coisa que deixa muito absurda também, mas talvez seja até mais fácil de se explicar, que são aqueles geoglifos da linha de Nazca. O que é uma coisa que dá pra gente fazer. O problema é por que aquelas linhas de Nazca, que são geoglifos que tem mais de 200 metros. Qual o sentido? Que só pode ser visto do céu. Da Terra você não tinha nenhuma tecnologia que voasse. Não, tem a teoria que eles utilizavam balões para ficar vendo os desenhos deles, só que há 400 anos depois de Cristo? Ninguém viu, os espanhóis teriam visto algo assim, não tem nenhum relato, aí fica só na teoria. Por exemplo, tem desenhos de 3.000 metros, que dá
acho que 3 campos de futebol americano. Perfeito. metros quadrados, isso Você aí. teria que estar numa certa altitude considerável para poder ver. Não era só subir num balãozinho, É. tem muito alto para conseguir ver a plenitude do desenho. Aí qual o sentido disso? E além dos desenhos, né, que tem formas geométricas, mas também tem animais, né, tem macaco, mas tem um humanoide lá que especula como se fosse um astronauta. Parece mesmo. Mas pra mim é algum culto religioso, pra deuses, aquilo ali, alguma dádiva, sei lá, algo Que os antigos se voltavam muito para astronomia, via estrelas, então tipo, alguma coisa tinha que vir do céu. E o curioso é o solo, né? Que tem desenho que foi feito tem séculos, que vai durar milênios, por causa do solo e da quantidade de ventos, que não tem que se você fizer, fica lá. Tipo, escolher o lugar específico para fazer. Porém, Tem, eu acho que linha de 15 quilômetros que fizeram também. também tem uma outra visão também. Poderia ter muito mais coisas misteriosas no mundo para que sumiram e essas que existiram que nós estamos vendo hoje. Porque se imagina, esse mundo aí como que era? E é o mal da sociedade também, né? Sociedade antiga. Quando uma dinastia se opunha à outra, a primeira coisa que eles faziam era acabar com a história daquela que eles possuíram. Então, por isso que muita coisa deve ter se perdido. Você falou uma coisa interessante, que existe muito etnocídio na história, coisa de guerra. Você acaba com a cultura, com a história, se perde. Você quer apagar aquela Os cultura. Neandertais aconteceu isso com os Neandertais, cara. Eles sumiram também porque o Homo sapiens achou, eu sou superior, vou acabar contigo. E um dos mistérios mais curiosos do mundo, dos mais famosos, Stonehenge, que fica no sul da Inglaterra, fica essa coisa até hoje, tentar entender o que é aquilo, o que são aquelas pedras, o porquê. Que as pedras são grandes, tem 5 metros, mas não é uma coisa absurda, não é que seja tão pesado, mas do jeito que ela foi construída, né? Mas, além de serem grandes, aqueles monolitos, quando aqueles atravessados, eles ficam tão rentes que não passa uma folha de papel ali. Também é muito bem cortado, não é simplesmente uma pedra grande que encostaram ali. É muito bem feito. E todo mundo pensa em Stonehenge só aquele círculo principal, sendo que ele tem o círculo principal, ainda tem grandes pedras fora daquele círculo que também fazem um círculo, que são as pedras azuis, que essas pedras azuis são bem interessantes também. Elas não são encontradas ali, elas são encontradas numa pedreira no país de Gales. Que para trazer essas pedras de lá você tem que passar por um rio para chegar lá. Então, você trazer pedras específicas de um lugar específico com uma dificuldade absurda só para colocar ali. 240 quilômetros. Aí você pensa, escravos. Sempre escravos, aquele ali pra mim era uma praça de alimentação. E a escolha das pedras, que essas pedras azuis são ditas azuis porque quando molham elas ficam azuis. E também teve uma expedição para investigar a Stonehenge e eles descobriram que essas pedras azuis, elas ressoam quando bate nela lá. Então, você abre a margem para muita coisa. Cara, assim, eu acredito, pode ser tanta coisa, mas às vezes é uma coisa completamente simples. Poderia ser simplesmente um monumento, uma praça, algum tipo de lugar para reunir pessoas, e aí quando você vai descobrindo muitos anos depois, você fica romantizando aquilo, né? Aí pode ser apenas coincidência do solstício. Até a teoria mais aceita. Pode ser, que eu não duvido também não, mas às vezes até já vai proposital pro evento, pra praça, sei lá, ninguém sabe o que é, que às vezes a gente pode ficar endeusando muito uma coisa que não é. Mas se for também por coincidência, no solstício no equinócio lá, que o sol bate certo no lugar que teria que bater. Não, isso com certeza foi feito proposital. Isso com certeza foi proposital. Mas é sempre muito redondo aquilo, né? Tudo redondo. Tem uma parte também de pedrinhas com buraquinhos, né? Eles estimam que era o círculo principal, com aquela pedra no meio gigante, né? As pedras azuis em volta. Ainda teriam outro círculo que era de madeira, só que o tempo corroeu, não tem mais, só tem os buracos lá. Eram 3 ou 4 círculos bem maiores que formavam o complexo total. No caso foram feitos por 2 tipos de pedras, essas azuis e pedras sársens. Essa que ficou, acho que a distância de 40 quilômetros. E tem, pedras de até 50 toneladas e até 5 metros de altura. Complicado. E o desenho geométrico, o pessoal se pergunta até hoje, para que fizeram esse desenho? Um ritual druida? Louvar o sol? Ou um portal alienígena? Pode ser outra. Tem tudo isso até hoje. E como você falou antes, é a obra pré-histórica mais importante da Inglaterra,
que é indecifrável até hoje. 5 mil anos depois, não tem explicação. Pode ser também algum templo religioso. Não sei porquê, não tem explicação. Se não tem explicação, temos que conjecturar aqui. E pode ser tanta coisa, cara, porque pelo que a gente está vendo, as pessoas eram mais inteligentes do que a gente pensa e que talvez até mais do que a nossa geração. E se você for ver como nós vamos abrir uma série de vídeos sobre mistérios, nós ainda vamos falar de outros mistérios, o Stonehenge ele está no mesmo círculo de vários outros monumentos ao redor do mundo. A Ilha de Páscoa, Isso. as pirâmides, estão tudo na mesma Linha. Estão alinhados. Estão alinhados. Como? Por quê? Tem as pirâmides do México também, muitos nessa enigmas, linha. né? É uma coisa que, pô, não se voava há tantos anos atrás, assim, há 4 mil, 3 mil anos atrás, o ser humano. Será que era algum tipo de animal que comandava o ser humano? Alienígenas? Não, como falou, como que o ser humano transporta 240 quilômetros, pedras de 5 toneladas, 10 toneladas? Tinha que passar por um rio. Um rio, um vale. E acumulando o corpo dos caras ali, dos escravos, e aí ia passando por cima. Ou tem outra teoria, né? Porém, como nem tudo são flores, é quase certo que as pedras foram reposicionadas. Apostamente. Eles pegaram e reposicionaram. Para poder criar um monumento e turismo pro local. Inexplicável que o turismo... coisa. Assim como foi no Lago Ness, né? Aquela mãozinha fazendo assim, tiraram a foto e tá virando lá um monumento aquilo lá. E é a verdade, cara. Tem a grande chance de ser verdade. Mas mesmo sendo reposicionada, as pedras já não estavam ali. Não tira o charme e não explica. Como o alinhamento, como te levar as pedras, só a malandragem, né? Botar bonitinho ali. Como o Alex falou, não passa nenhuma folha, mas ele reposicionaram ali também. Então, meus amigos, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre mistérios. E tanto mistério do mundo, cara, que vai ter muitos ainda pela frente. Mas você sabe, né? Pra você acompanhar, você vai ter que se inscrever no canal. Curta esse vídeo, por favor, porque nos ajuda pra caramba. Compartilhe com seus amigos. E então, diga nos comentários quais mistérios você quer que a gente fale, que a gente vai comentar. E dê sua opinião também, que nós vamos dizer aqui. Tá beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Valeu!